Fala galera do canal Vamos Focar! Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula e o tema hoje é ciclo celular, especificamente intérfase e mitose. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Minhas redes sociais estão aqui. Roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então galera, hoje a aula é sobre ciclo celular, especificamente intérfase e mitose. Depois nós teremos a aula sobre meiose. Mas aí o que acontece? O ciclo celular ele está relacionado à reposição de células em uma estrutura viva e está relacionado à produção de células reprodutivas. Então veja, reposição de células e produção de células reprodutivas. Só que o ciclo celular, quando a gente fala em ciclo celular, a gente precisa pensar que uma célula irá se dividir e dará origem a outra célula. Só que quando eu digo para você que uma célula está se dividindo, automaticamente eu estou falando um monte de coisa. Porque veja, para uma célula se dividir, é necessário que o material genético se divida, é necessário que o núcleo se divida, que o citoplasma se divida e que a membrana plasmática se divida. Então você precisa levar em consideração aquela composição celular estrutural, tá certo? Eu preciso levar em consideração os componentes do núcleo, os componentes do citoplasma, o processo de divisão da própria membrana plasmática, tá? Então o ciclo celular, ele acontece em duas etapas. A primeira etapa é a intérfase. E a segunda etapa é a divisão celular. E a divisão celular, nós encontramos dois tipos. Encontramos a mitose e encontramos a meiose. A intérfase é a etapa do ciclo celular que prepara a célula para a divisão. A célula não se divide ao estalar dos dedos. Ela precisa primeiro se preparar para se dividir, para depois se dividir. E a preparação da célula, é óbvio, perpassa pela duplicação do material genético. Porque a célula que vai se dividir e dará origem a outras células, as outras células terão o material genético da célula que iniciou o processo divisional. Seja a divisão equacional, ou seja, do tipo mitose, ou seja a divisão reducional, ou seja, do tipo meiose. Então a intérfase é a etapa do ciclo celular que prepara a célula para a divisão. E a principal característica dessa preparação é a duplicação do DNA, ou da cromatina, ou do cromossomo. Só que a intérfase ela acontece em três fases. A primeira fase nós chamamos de fase G1, tá? Que vem de intervalo, de gap. Fase G1, gap 1 ou intervalo 1. Na fase G1, a célula cresce e produz muita proteína. A segunda etapa da intérfase é a fase S, que é a fase de síntese. S, síntese, que é justamente onde o material genético, ou seja, onde o DNA se duplica. Então, se a célula é N, ela passa exatamente nesse momento, na fase S, para 2N. Se a célula é 2N, na fase S, ela passa para 4N. Então, a fase S da intérfase é a fase onde acontece a duplicação do material genético, DNA da cromatina ou cromossomo. Podemos levar em consideração que são sinônimos quanto à composição genética da célula. E a terceira etapa é a fase G2, que é a etapa que ocorre depois da duplicação do material genético, e a célula continua crescendo depois da duplicação e produzindo proteínas. Bem, com relação à divisão celular, ou seja, eu falei que o ciclo celular ele acontece em duas etapas. A primeira etapa, a intérfase. A segunda etapa, a divisão celular. Existem dois tipos de divisões celulares. Existe a mitose e existe a meiose. Vamos trabalhar agora somente a mitose. Depois, na próxima aula, em outra aula, eu vou falar sobre a meiose. A mitose é uma divisão celular equacional. É uma divisão celular onde uma célula origina células iguais. Células que apresentam a mesma carga genética. Então, se eu tenho uma célula N sofrendo mitose, todas as células originadas a partir da mitose serão N. Se eu tenho uma célula 2N sofrendo mitose,
todas as células originadas a partir da mitose serão 2N também. Só que a mitose ela tem algumas funções, como por exemplo, a mitose é responsável pelo processo de reposição celular. Então, quando você sofre lesões, por exemplo, na pele, as células que se recuperam na pele se recuperam a partir do processo mitótico. O crescimento de uma planta, o nosso crescimento desde o processo de desenvolvimento embrionário e fetal acontece também por mitose. As reposições celulares acontecem também por mitose. Por quê? Porque a mitose é a divisão equacional, uma divisão que dará origem a células rigorosamente geneticamente iguais. Só que a mitose, ela acontece em 4 etapas. Lembrando que quando a célula chega para sofrer divisão celular, ela já vem com material genético duplicado lá na entéfase. Então, quando a célula chega na mitose, o material genético já está duplicado. Bem, o que vai acontecer? A mitose acontece em 4 etapas. A primeira etapa da mitose nós chamamos de prófase, P de perto, onde os cromossomos estão próximos uns dos outros. A segunda etapa da mitose é a etapa de metáfase. Metáfase, M de meio, onde os cromossomos estão no meio da célula. A terceira etapa da mitose é a anáfase. Anáfase, A de afastamento, onde os cromossomos estão se afastando e migrando aos lados opostos. E a quarta etapa da mitose nós chamamos de telófase, T de terminou a divisão. Vamos voltar para a prófase. Na prófase, a célula já passou pelo processo de intéfase e ela chega na mitose, especificamente na prófase, com o material genético todo duplicado. Só que na prófase, o que irá acontecer? Primeiro, na prófase, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, ela começa a se desintegrar. Depois, os diplossomos, o diplossomo é o par de centríolo, e o centríolo é a organela na célula responsável pela formação do fuso cromático. E cada célula animal, ela só tem um par de centríolo. Então, na prófase, esse par de centríolo se duplica e começa a migrar para os lados opostos. Depois, as cromatinas começam a se duplicar com o objetivo de formar cromossomo. Quando eu dei a aula sobre núcleo, eu falei para você que só há formação de cromossomo quando a célula começa a se dividir, porque o objetivo é diminuir o tamanho da cromatina, formar o cromossomo para facilitar a migração destes aos lados opostos da célula. Tá? Então, durante a prófase, as cromatinas se transformam em cromossomos. E a prófase finaliza com a desintegração total da carioteca. O que acontece na metáfase? Depois que a carioteca se desintegra totalmente lá no final da prófase, o que acontece? As cromatinas que começaram a se enovelar originam os cromossomos. E estes, por sua vez, vão até o meio da célula e já se mostram condensados, ou seja, as cromatinas estão totalmente transformadas em cromossomo. Então, a gente diz que na metáfase, M de meio, os cromossomos estão localizados no meio da célula e apresentando máxima divisão celular. Já na anáfase, que é a terceira etapa da mitose, a anáfase A de afastamento, o que vai acontecer? Primeiro nós precisamos lembrar que os cromossomos chegaram duplicados. Então, se a célula é M, automaticamente ela chega na mitose 2N. Se a célula é 2N, automaticamente ela chega na mitose 4N. Então, o que irá acontecer na anáfase? Na anáfase irá acontecer exatamente o que nós chamamos de afastamento dos cromossomos irmãos. Por quê? Na anáfase vai acontecer a migração dos cromossomos irmãos, automaticamente equalizando a carga cromossomal, originando indivíduos com a mesma carga de cromossomos da célula que iniciou o processo divisional. Então, a anáfase ela é marcada pela migração dos cromossomos irmãos, presta atenção, aos lados opostos da célula. A telófase é a quarta etapa da mitose e que caracteriza o final da divisão celular. E o que irá acontecer? Bem, depois que os cromossomos irmãos migraram aos lados opostos da célula, automaticamente o que vai acontecer? O que nós chamamos de citocinese centrípeta, ou seja, a membrana plasmática da célula ela sofre um estrangulamento,
dividindo a célula ao meio e, consequentemente, originando duas células que apresentam a mesma carga genética da célula original. Só que existem algumas características da telófase, como, por exemplo, a reorganização da carioteca, a descondensação do cromossomo formando as cromatinas novamente, tá? Com a chegada dos diplossomos aos lados opostos e o estrangulamento da membrana plasmática, automaticamente as duas células que vão se formar a partir da primeira também irão apresentar um par de diplossomo. E aí eu vou ter justamente o final da divisão mitótica com a formação de duas células que apresentará a mesma carga genética da célula original. Então, essa foi a aula sobre ciclo celular, especificamente intéfase e mitose. Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de biologia. Se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá aquele joinha para ajudar o profissional de educação a continuar produzindo essas videoaulas para você. Um forte abraço e até a próxima aula!